E um dia, eu dentro do carro com meu pai, eu vi que ele parou na frente de uma casa de uma mulher. E ele deu um beijo na boca daquela mulher. Eu era menina, sei, tinha uns 4 ou 5 anos. E eu lembro que eu fiquei assustada, eu cheguei em casa. E a primeira coisa que eu disse para minha mãe foi isso. Eu disse: mamãe, o papai parou na frente da casa de uma mulher que ela faz um coque aqui. E ele deu um beijo na boca dela, mamãe. E a minha mãe, ela era uma mulher muito ciumenta, muito controladora e muito possessiva. Eu lembro que os dois começaram a discutir. E ela disse: a Daniele não ia mentir. Aonde você foi? E ela assimilou uma coisa com a outra, porque ela já tinha visto o meu pai em um lugar que essa mulher tinha, que era como se fosse uma lanchonete. E ela já tinha visto meu pai jogar sinuca nesse lugar. Ela já tinha visto essa mulher. Então quando eu disse as características, ela lembrou dessa mulher. E a minha mãe disse: você está me traindo? Ele disse: não, você está maluca. E eu lembro que eu era menina. A minha mãe tinha uma coleção de patinho de porcelana. E a minha mãe pegou todos aqueles patinhos que tinha naquela prateleira, naquela estante, e ela quebrou tudo na cabeça do meu pai. Ele ficou encurralado assim. Ela foi jogando um em cima do... E a gente ficou desesperado. Foi uma das primeiras brigas que a gente presenciou. E depois daquele dia foram muitas brigas. Muitas. O adversário foi entrando dentro do nosso lar através do adultério do meu pai. E ele foi destruindo a nossa casa. A nossa casa já não tinha mais paz. Eu lembro que eu era menina, e a minha mãe sempre esperava o meu pai com um chimarrão na área de casa. Só que quando entrou esse demônio dentro do nosso lar e começou essas discussões todas, a minha mãe já deixou de fazer aquilo que ela fazia para o meu pai. Ela já não fazia mais o chimarrão, ela já não fazia as coisas que ele gostava. E aquilo foi se agravando ainda mais, e começou a ter muitas discussões, até que um dia eles decidiram se separar. Nós fomos para a casa da minha avó. Quando nós chegamos na casa da minha avó, a minha avó olhou bem para minha mãe e falou assim: você escolheu esse casamento, agora você não vai se separar. Você vai voltar para sua casa com os seus filhos e vai resolver essa situação do seu casamento. Eu lembro que nós passamos 2 noites lá, e a minha avó, ela era muito enérgica. E nós voltamos para a nossa casa. Quando nós voltamos para a nossa casa, era briga, mais briga, e muitas brigas. E eles se separaram de novo. Quando nós fomos de novo para a casa da minha avó falou assim: eu não quero vocês aqui. Se vira, Joselma. Você escolheu esse casamento. O seu pai falou que não era para você casar com esse homem. A mãe dele também não era a favor desse casamento. E a minha mãe volta de novo com todos nós para a casa da minha avó, e todo aquele transtorno, e muda de escola, e depois fica um tempo numa escola, e depois vai para outra, e aquele inferno. Até que um dia o meu pai resolve vender a casa. E é assim que começa, viu? Quando o diabo ele entra dentro de um lar, num casamento, ele começa a fazer bem assim. Ele traz o desgaste, ele traz a divisão, e ele faz com que as pessoas começem a se desfazer dos seus bens. Daquilo que demoraram anos para conquistar, eles começam a se desfazer. E meu pai pega e anuncia a venda da casa. Quando a minha mãe sai de casa com a gente, o meu pai oferece para um cara, e esse cara ele compra a casa, mas ele não paga toda a casa. Esse cara dá um tanto de dinheiro, e quando ele tinha que dar outro tanto de dinheiro, e na época não tinha contrato, essas coisas nada que tem hoje, esse cara morre e acaba não conseguindo pagar toda a casa, e nós perdemos a casa. Depois disso nós começamos a viver de aluguel, e começamos a morar num lugar, e começamos a morar no outro. Aí alugamos uma lanchonete, meu pai tocava aquela lanchonete, a minha mãe ajudava ele, e a vida cada vez mais um inferno. O meu pai ele passa a ser um homem totalmente prostituto. Começava a trair a minha mãe com várias mulheres, e a beber muito. E quando chega um dia, minha mãe falou para o meu pai assim: você não está percebendo que você está virando um alcoólatra como o seu pai? A minha mãe olha para ele e diz assim: Braulino, você não está percebendo que você está igualzinho o seu pai? Você que tinha tanta raiva do seu pai, tanta mágoa do seu pai, porque o seu pai chegava bêbado dentro de casa,
Você está ficando igual. Você não consegue mais trabalhar como teu pai era. Você tinha muita mágoa do teu pai porque você não teve infância. Você não teve juventude porque desde cedo você teve que sair trabalhar para sustentar os seus irmãos, para ajudar a sua mãe. E hoje você está fazendo a mesma coisa. A diferença é que eu tenho saúde para trabalhar e eu estou sustentando essa casa. E o meu pai sempre foi um homem muito orgulhoso. Muito orgulhoso. E ele era um cara assim muito arrogante também. Ele percebia que ele estava se destruindo, estava destruindo a família dele, mas o culpado sempre eram os outros, nunca era ele. O defeito sempre estava nos outros, o defeito nunca estava nele. E isso foi piorando cada vez mais. Até que um dia, o dono do estabelecimento, que era compadre dos meus pais, chegou na minha mãe e disse assim: Joselma, faz 6 meses que o Braulino não paga o aluguel para mim. Eu preciso que vocês saiam da casa porque apareceu um comprador, eu preciso vender isso aqui. A minha mãe olha para ele e fala assim: mas como? O nome dele era Jorda. Como, Jorda? Todo mês nós ajuntamos o dinheiro e o Braulino vai para te depositar, mas não está chegando até mim. Ele deve estar gastando com outras coisas. E a minha mãe descobre que ele tinha outras amantes. E vive de novo, vira de novo uma situação, discussão. Aí um dia minha mãe, debruçada naquela lanchonete onde nós morávamos, ela disse assim, debruçada, falando com Deus: Deus, prepare para nós, nem que for um direito na favela, mas prepara algo que seja nosso. E as palavras, ela tem poder. Quando foi no outro dia, uma mulher apareceu lá em casa e disse assim para minha mãe: Joselma, você sabe quem quer comprar um direito na favela? Eu estou vendendo meu barraco. E a minha mãe levou um susto e disse: como é que é assim? Quanto você está vendendo? R$100. Na época R$100 era muito dinheiro. E ela falou assim: olha só, Joselma, e daqui 1 ano a prefeitura vai fazer casas ali, só que eu quero ir embora para Curitiba. Eu não quero mais ficar aqui não tem trabalho. Mas se você quiser comprar meu barraco, eu vendo para você R$100. E a minha mãe começou a trabalhar no Paraguai. E lá no Paraguai, quando ela começou a trabalhar, era justamente para ganhar um dinheirinho extra. E ela conseguiu um patrão, e ela falou para esse patrão assim: olha, eu preciso trabalhar todos os dias. Eu sei que você me dá poucos dias da semana, mas eu preciso trabalhar todos os dias. Ele falou bem assim: eu vou dar um jeito. E ele conseguiu para trabalhar todos os dias. E ela começa a trabalhar todos os dias. E ela trabalhava assim com muita intensidade. E ele achou estranho aquilo. E ele chegou até nela e falou: José, mas por que você está trabalhando tanto assim? Você está passando muitas cotas durante o dia, você não almoça, você não toma café, você chega aqui 6 e pouco da manhã. E daí ela contou para o patrão dela a história. E ela disse: olha, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Nós morávamos de aluguel num lugar, só que esse cara agora pediu. E eu recebi uma proposta de comprar um direito numa favela, porque daqui a 1 ano vai sair umas casas da prefeitura. E eu quero comprar esse lugar, eu não quero mais viver de aluguel, eu quero ter algo próprio. Aí ele olhou para ela e falou assim: José, vamos fazer assim, ó. Eu vou te dar esses R$100. E esse dinheiro que você trabalhou a semana inteira, você guarda, se você precisar fazer alguma outra coisa. A minha mãe pega aquele dinheiro, ela fica muito feliz. E ela vem correndo para casa, porque ela tinha o dinheiro para comprar um barraco na favela. Uma mulher que era filha de um gerente de uma madeireira no Paraguai. Uma mulher que veio de uma casa que vivia muito bem, comia muito bem. Agora, suando, trabalhando para comprar um direito na favela. Mas um pouco antes disso, a minha madrinha, que mora na cidade de Curitiba, em Pinhais, uma mulher de muita oração, da renovação carismática, um dia chegou até a minha mãe e disse assim: Joselma, vai soprar um vento muito forte na sua vida. E eu vejo você morando num lugar que parece um sítio, mas não é um sítio. Eu só não tive discernimento do que é. Mas Deus me fala que o compadre vai jogar tudo fora o que vocês conquistaram. Isso anos antes. E anos mais tarde, quando nós estávamos fazendo a mudança para esse barraco, a minha mãe lembra dessa revelação. Eu lembro como se fosse hoje. Nós não tínhamos dinheiro para pagar um frete.
A minha mãe não podia pedir ajuda para os pais dela, porque senão eles iam dizer as mesmas coisas que disseram quando ela quis se refugiar lá. Então ela quis se virar sozinha. Ela pega um carrinho de mão, esses carrinhos de construção. E ela olha para mim e para minha irmã, porque o meu irmão ele era bebê. E ela disse: Michele, Daniele, vamos arrumar as coisas que nós vamos fazer a mudança. Aí eu olhei e falei: mãe, um carrinho. É carrinho, né, que fala, né? Carriola. De carriola. A minha mãe, sim, de carriola. Eu lembro que nós colocamos, irmãos, pouca coisa, porque nós não tínhamos muita coisa, porque nós perdemos tudo. Nós fizemos ali com aquela carriola, colocamos ali o fogão, a cama atravessada, a minha mãe empurrando a carriola, a Michele segurando na ponta, o Jonas, eu segurando na outra ponta da cama para a gente poder levar. E quando nós chegamos lá naquele barraco, na favela, queridos, quando nós chegamos lá, para mim era 10, eu era criança. Quando eu vi aquele monte de criança, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi um campinho de futebol, então, fiquei mais feliz ainda. Porque eu amava futebol. Eu jogava futebol desde os 6 anos de idade. Aprendi com as molecadas na rua. Então para mim estava 10. Atrás da minha casa um campo de futebol. Para mim estava ótimo. Mas eu lembro como se fosse hoje, irmão. A gente ajudando a minha mãe a fazer a mudança muito rápida. Aquela casa feia. Barraquinho de lona amarelo. Feio, irmão. Mas feio mesmo. Minha mãe, ela é até hoje muito enjoada para limpeza. Ela é muito de limpeza, ela gosta de cheiro de limpeza. A velhinha é enjoada. Quando ela chegou lá, aquele barraquinho catinguento, tinha um banheirinho improvisado dentro do barraco. O barraco fedia xixi, fedia cocô, era terrível. A minha mãe chegou lá, ela comprou sem olhar o barraco. Quando ela chega lá, que ela olha aquele barraco, a gente descendo as mudanças, ela senta numa pedra e começa a chorar. Começa a chorar. E ela começa a falar com Deus. Ela disse: Deus, tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus filhos. Eu lembro que nós entramos naquele barraco, irmão, não via a hora de guardar as coisas para a gente poder brincar. E a minha mãe dizia: não, nós temos muita coisa que fazer. Irmão, nós demos uma faxina naquele barraco. Eu lembro que a minha mãe foi na material de construção, lá nas ruas de cima, comprou pedrinha, enchemos de pedrinha dentro daquele barraco. Com aqueles troquinhos que ela tinha, que eu lembro que o patrão dela falou assim: eu te dou R$100, você guarda o outro dinheiro. O dinheiro que ela guardou, ela comprou uma lona nova. O meu pai arrumou, colocou outra lona por cima daquela lona velha. Ela fez meu pai fazer uma patente, fazer um banheirinho de madeirite, bem bonitinha. A nossa casinha, irmão, o nosso barraquinho de lona da favela era o mais bonitinho. A velhinha era tão enjoada que ela conseguiu fazer uma proeza. Mas por quê? Porque o patrão dela disse: José, eu te dou R$100 para você comprar o barraco na favela, mas esse dinheirinho que você trabalhou a semana inteira você guarda se você precisar. Irmão, era uma comédia. Era muito engraçado, porque nós tínhamos uma televisão. Lembra da televisão que ela era preta e branca, que você tinha que comprar uma tela para colocar na frente? Você lembra? É do teu tempo isso? Não? Não é, né? É do tempo da Cris, né, Cris? Escuta, eu lembro que a minha mãe colocou aquela televisão lá. Aí minha mãe falou assim: será que não vão roubar essa TV? Vamos comprar um cadeado para botar nessa porta. E ela fez meu pai comprar um cadeado, irmão, um cadeado dessa grossura, sabe? Um cadeado, uma corrente, colocando a porta de medo de roubar aquela TV. Eu disse: mãe, presta atenção. Se alguém passar a faca nessa lona aqui, ó, de fora a fora, dá para entrar tranquilo dentro do barraco. Mas olha só, foi 1 ano morando naquele lugar. Mas para mim foi o ano mais feliz da minha vida. Porque as pessoas de comunidade, irmão, as pessoas de comunidade de favela, eles são muito unidos. Eles são muito unidos. Eu lembro que, até estava lembrando com a minha tia hoje, hoje não, esses dias, que depois que a gente entrou lá, a gente levou ela junto também morar com a gente. Eu lembro que às vezes, irmãos, a gente estava lá cozinhando, chegava um vizinho para perguntar assim: ó, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque aqui a gente se ajuda. Então dentro da comunidade, irmão, quem não tinha um arroz, o outro vizinho dava para ele. Quem não tinha o feijão, o outro. Era todo mundo muito unido. Eu lembro que os meus avós disseram: Joselma, você é louca de morar nesse lugar, vão abusar das meninas, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Nunca ninguém ofereceu nem
um cigarro de maconha. Nunca. Lá, 1 ano morando dentro daquela comunidade, daquela favela. Foi o período mais feliz que nós tivemos, nós como criança, porque nós nos divertimos muito. Era muita comunhão entre as pessoas. Aí eu lembro que as casinhas saíram. O prefeito na época, ele fez as casinhas de madeira de pinos. Casinha era linda, irmão, toda vernizada. Era a coisa mais linda as casinhas. A primeira casinha quem ganhou fomos nós, porque uma das primeiras casas que ficaram prontas foram as que fizeram em volta do nosso barraco. E eu lembro que a primeira casinha quem ganhou fomos nós. Na época o prefeito chegou lá para fazer aquela inauguração, né, do seu Dobrandino. E ele pegou e entregou a chave para minha mãe. E a gente entrou dentro daquela casa, irmão, feliz da vida. Feliz da vida. Sabe por quê? Porque quando nós morávamos no barraco, toda vez que chovia era uma luta. Porque tinha um morro muito grande e a água descia com muita violência daquele morro. Eu lembro que quando a chuva era muito intensa, formava bolhas de água e ele rachava a lona. A minha irmã Michele, mais velha, cansou, irmãos, de fazer almoço para nós, porque minha mãe trabalhava de guarda-chuva, porque quando chovia muito, cedia e acabava molhando dentro de casa. Então quando nós ganhamos aquela casa, para nós foi uma maior alegria. Maior alegria. Só que 6 meses depois, não deu nem 1 ano que nós estávamos com aquela casa, irmãos. As casinhas que eles fizeram de pinos era verde. Aí ela começou a secar as casinhas e começaram a abrir e começaram a ceder, irmãos, e começou a arrebentar tudo aquelas casas. Era outra prova. Era outra prova. Mas escute, tudo porque Deus tinha um propósito na nossa família. A nossa casa, irmãos, quem estava dentro via quem estava fora, e quem estava fora via quem estava dentro. Impressionante. Ela cedeu tudo, ela abriu tudo, que meu pai teve que pregar umas tábuas em volta dela para juntar os pinos e aquelas coluninhas do pino, para poder ela não cair, para ela não derrubar. Eu lembro que quando nós ganhamos a casa, meu pai fez uma área, e o que fez aquela casa parar em pé foi a área que ele fez, porque a área que ele fez segurou a estrutura daquela casa. E nós começamos a passar muita luta com aquela casa. Meu Deus, as portas não fechavam. Empenou tanto que para você fechar as portas de casa, você tinha que dar uma voadora nela, senão ela não fechava. Não fechava. Era uma luta para fechar as portas da casa. E a minha mãe sempre ali, meu Deus, falando com Deus. Deus tenha misericórdia. Só que cada vez mais o casamento da minha mãe estava sendo destruído, e cada vez mais o meu pai estava se entregando para o álcool. Chegou ao ponto do meu pai virar um alcoólatra de valeta. Às vezes as pessoas ligarem para nós e dizer: vai lá buscar o seu pai lá no boteco tal. Assim, só que quando nós chegávamos lá, ele estava caído perto dos bueiros. Quantas vezes ter que arrastar o meu pai e levar para casa bêbado, colocar ele na cama, e ele tão bêbado que ele defecava e urinava ali dentro do quarto mesmo. O diabo foi destruindo a nossa casa, o nosso lar. A minha mãe, ela começou a se tornar uma mulher tão frustrada, tão deprimida, que ela passava a fumar até 6, 7 carteiras de cigarro por dia. A minha mãe, toda vez que ela chegava do trabalho, sabe o que ela fazia? Ela dizia: Daniele, vai lá buscar vinho, vai buscar cerveja. E ela ficava até altas horas bebendo, porque quando ela chegava em casa, logo depois meu pai chegava também bêbado, e era um inferno dentro de casa. Então, para ela se refugiar, era todos os dias vinho, cerveja, bebida dentro de casa, porque ela queria se refugiar. Cachaça. E um certo dia, uma mulher chamada Jussara, que hoje inclusive está afastada do caminho do Senhor, já fui diversas vezes na casa dela falar com ela, mas tudo tem o seu tempo. Essa mulher começou a pregar para minha mãe e a falar de Jesus para minha mãe. E essa mulher começou a dizer assim: Joselma, é só Deus para mudar a história da sua vida. Joselma, é só Deus para transformar o seu casamento.
só Deus para restaurar a sua vida. Só que a minha mãe não queria saber de nada. Minha mãe fugia. Minha mãe não queria saber de Deus. Minha mãe não queria saber de compromisso com Deus. A minha mãe chegou um tempo que ela queria saber só de beber, bagunçar, ir para as matinês da vida, para os bailão da vida. Ela queria fugir, ela queria sumir, menos enfrentar o gigante que estava dentro da sua casa. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O gigante que luta contra as nossas vidas, nós não vamos vencer ele no cigarro, nós não vamos vencer ele na bebida, nós não vamos vencer ele se refugiando na cocaína, nas drogas. Nós só vamos vencer ele se nós entendermos, assim como entendeu a Davi: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aquela mulher dizia para minha mãe: Joselma, vamos para a igreja comigo, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Minha mãe não acreditava nessas coisas, porque ela era uma mulher muito religiosa, fazia suas orações, e ela achava que isso era suficiente, e que se da forma que ela estava levando não estava resolvendo, ela não acreditava que iria resolver de outra forma. Até que aconteceu um fato. A nossa casa, todo final de semana, era um verdadeiro bailão. Quando dava na sexta-feira, meu irmão, o povo se reunia lá em casa. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita bagunça, de querer, sempre foi aquele fervo todo. Então minha mãe tinha muitas amizades, e quando chegava a sexta-feira, ela colocava aquela sonzeira assim para tocar lá em casa, meu irmão. E era cerveja, era aquela bagunça toda, o pessoal dançando e bagunçando, e isso ia até domingo. Os vizinhos não dormiam, só para você ter uma ideia. E aquela vizinha dizia assim: Joselma, assim você não vai vencer os problemas da sua casa. Até que um dia, a minha mãe estava encadernando os nossos cadernos para a gente ir para a escola. E o meu pai chegou em casa, bêbado, e eles começaram a discutir, como todos os dias acontecia isso. Todos os dias era discussão. E quando ele chega muito bêbado dentro de casa, e ela começa a xingar ele xinga ela, quando ela vira as costas, ela dá uma desparecida, ele pega uma faca, e ele vai na direção dela, e ele tenta matar ela. Quando ele pega a faca, que ele tenta matar ela vê assim uma sombra, que ela faz assim, a faca cravou na porta. Ela leva um susto, porque meu pai, ele nunca tinha feito algo assim. Ela leva um susto muito grande, ela se levanta e ela sai para fora. Quando ela sai para fora, essa vizinha Jussara, ela morava na rua de trás. Então não tinha muro, não tinha cerca na época. Você atravessava no meio das casas, você saía do outro lado da rua. Ela sai para fora, ela vai na casa dessa Jussara, e ela conta: Jussara do céu, o Braulino quase que me matou agora. Aí a Jussara pega a Bíblia e diz: Joselma, eu já falei para você, é só Deus. E pela primeira vez o coração da minha mãe começa a se quebrantar. Minha mãe era uma mulher muito dura, irmãos, muito brava. Como ela tinha que sustentar toda a casa nos seus ombros, ela sempre agia com muito autoritarismo dentro de casa, para tentar dominar a situação. Como nós não tínhamos um pai presente, ela sempre foi aquela mãe assim, que ela, para dominar tudo, era tudo no grito. Tudo no grito. Por isso que hoje eu não gosto que grita essas coisas aradas assim, de essas mulheres que ficam gritando com os filhos, que tudo no grito. Tenho pavor disso, porque a minha mãe, o domínio dela era tudo no grito. Era tudo assim. E quando você grita demais com alguém, isso simboliza que a sua distância emocional está muito grande dessa pessoa. E você está usando o grito para querer trazer essa pessoa para perto, mas você não traz ninguém no grito para perto de você. Você distancia as pessoas de você com o grito. E pela primeira vez o coração da minha mãe se abre. E no outro dia minha mãe vai lá de novo nessa mulher, para tomar um chimarrão. E essa mulher percebe que ela está quebrantada, começa a falar de novo da palavra do evangelho. De repente, lá na esquina da casa dessa mulher, ela falou bem assim: olha ali quem está vindo ali, o meu pastor. Quando a minha mãe olha assim, que está vindo o carro, minha mãe se levanta e diz: seu pastor, então eu estou indo embora. Minha mãe sai
embora. Joselma, fica aqui para ele olhar para você. Ela, não, olha o jeito que eu tô. Porque minha mãe, ela andava muito exposta. Ela sempre andava com muita roupa curta, blusinha curta, essas coisas todas. Então ela ficou com vergonha. O pastor ia chegar, ela ia estar daquele jeito. E ela sai correndo. Quando ela está saindo correndo assim no meio das casas, o pastor olha e fala para a irmã Jussara: quem é aquela mulher? Aí a irmã Jussara falou assim, o nome dela é Joselma. Ele olha para a irmã Jussara e disse assim: Deus tem uma obra na vida daquela mulher e da sua casa. A irmã Jussara disse: pastor, eu estou pregando para ela. Pastor, eu tenho falado de Jesus para ela. Ele disse: fique em paz, porque o anzol desceu. O anzol desceu. No outro dia minha mãe vai lá de novo. Só que a minha mãe vai lá no outro dia, sabe para quê? Para dizer para ela: Jussara, eu quero ir no culto com você hoje. Ei, quem conhecia minha mãe sabe muito bem que teoricamente era impossível ela colocar os pés dentro de uma igreja evangélica. Impossível. Impossível. Quem conhecia minha mãe sabia muito bem. No outro dia a Jussara leva ela para o culto, meu irmão. Só que ela não conta para ninguém que ela foi para o culto. Quando ela volta do culto, meu irmão, pela primeira vez, a minha mãe volta do culto. Só que a gente não sabia que era culto, a gente achou que era algum outro lugar. Ela senta lá fora, na área, e ela não pede o vinho dela e nem a cerveja. Ela não puxa o cigarro para fumar. Ela fica horas e horas sentado na área da casa, pensando, meditando. Eu lembro que eu fiquei olhando e achei estranho. Ela não ligou o som, não tocou uma música, ela não puxou um cigarro para fumar. Ela ficou lá no cantinho pensando. Escuta, no outro dia era tarde da bênção e ela foi de novo no culto. E na quinta-feira ela foi também. Uma semana depois é que nós ficamos sabendo que ela estava indo no culto. Sabe por quê? Porque ela chegou em casa e ela disse: Michele, vem cá. A minha irmã era parceira dela de música alta. Eu não gostava de música muito alta, né? Eu acho que desde aquela época eu já era meio chucrona. Eu sou meio chucrona, irmãos. A minha irmã era parceira dela. A minha irmã e a minha mãe, irmão, tinha coleção de CD, essas coisas todas, né? De cantora assim. A minha mãe chama a minha irmã e diz assim: Michele, traga aqui todos os nossos CDs que nós temos. E a Michele falou: por que, mãe? Traga aí, traga. E a minha mãe era assim, era uma vez só que você falava, a segunda já era um tapa na orelha. Então a velhinha, se ela olhasse, a gente já respeitava ela, né? Ela trouxe todos os CDs e eram muitos, irmãos, muitos. A minha mãe falou assim: agora, Michele, você taca fogo em todos esses CDs. A Michele falou: você tá louca? Sim. Taca fogo em todos esses CDs. Mãe, por quê? Pega as fitas, pega os CDs e taca fogo em tudo. Mãe, que você tá louca? O que está acontecendo? Ela falou assim: a partir de hoje, dentro dessa casa não tocaremos mais esse tipo de música. A partir de hoje, dentro dessa casa só tocaremos louvor.